Olá, eu vou resolver essa questão. O faturamento de uma empresa foi representado matematicamente por meio da função f de x igual a 20 mais a vezes 2 elevado a bx, em que x representa o número de trimestre e f de x o faturamento em milhões de reais obtido naquele trimestre x. Observando algumas planilhas, Pedro verificou que a empresa teve um faturamento de 30 milhões no quarto trimestre, de 180 milhões no 12º trimestre, e se continuar assim, irá atingir a sua meta no quinto ano. Considere ainda que log de 2 é igual a 0,30 e log de 3 é igual a 0,45. Indique V verdadeiro ou F falso para as alternativas. Aí a primeira, os valores de A e B são 2,5 e meio, respectivamente. Para fazer a primeira alternativa, aí ele deu a fórmula da função, que é 20 mais A vezes 2 elevado a B vezes o x. O x representa o número de trimestres. Aí eu vou colocar um 4 aqui, porque no quarto trimestre, o faturamento foi de 30 milhões, conforme está no problema. Desenvolvendo essa equação, eu posso subtrair cada lado da igualdade por 20. Aí vai ficar A vezes 2 elevado a 4B. Uma observação que 4B e B4 é a mesma coisa. E 30 menos 20 dá 10. Uma outra nota, eu não preciso colocar 30 milhões, só 30. Por quê? Na questão, já fala que o faturamento está em milhões de reais. Ainda eu posso dividir cada lado da igualdade por 2 elevado a 4b. Vai ficar dessa forma. A é igual a 10 sobre 2 elevado a 4b. Veja que encontrei o valor de A em função do B. No problema ainda diz também que no 12º trimestre, ou seja, quando o x for 12, o valor do faturamento vai ser 180 milhões. Nessa equação, eu vou repetir o mesmo processo que eu havia feito na primeira aqui, ó, onde eu estou circulando. Fazendo o mesmo processo, ou seja, subtraindo cada membro da igualdade por 20 e depois dividindo por 2 elevado, aí no caso, 2 elevado a 12b, vai ficar assim, 160 sobre 2 elevado a 12b. Vou pegar o valor do A aqui e substituir aqui. Vai ficar dessa forma. 10 sobre 2 elevado a 4b é igual a 160 sobre 2 elevado a 12b. Vou trocar de posição aqui o 10 com o 2 elevado a 12b. O 2 elevado a 12b que está dividindo, passo para cima multiplicando. Aí no primeiro membro vai ficar 2 elevado a 12b dividido por 2 elevado a 4b. E no segundo membro fica 160. Aí o 10 eu passo para o outro lado dividindo.
no primeiro membro, eu tenho uma divisão de mesma base, posso conservar a base e subtrair os expoentes. 12b menos 4b dá 8b. 160 dividido por 10, 16. 2 elevado a 8b é igual a 16 fatorado, é 2 elevado a 4. As bases são iguais, eu posso igualar os expoentes. Então, 8b é igual a 4. Vou dividir cada lado da igualdade por 8. 8b dividido por 8 dá b. E 4 dividido por 8, máximo divisor comum de 4 e 8 é 4. 4 dividido por 4 dá 1. E 8 dividido por 4 dá 2. 1 sobre 2 é meio. O b é meio. Vou pegar uma igualdade do A, vou pegar essa em vez dessa aqui de cima, porque essa está mais simplificada. O A é igual a 10 sobre 2 elevado a 4b. B é meio. Vai ficar 10 sobre 4 vezes meio é 2. 2 elevado a 2 é 4. Reduzindo a fração também, dividindo em cima e embaixo, agora por 2, dá 5 sobre 2. 5 sobre 2, mesma coisa que 2,5. O A é 2,5 e o B é meio. Observando a alternativa, A e B são 2,5 e meio, respectivamente, é verdade. Então, a primeira é verdadeira. Agora eu vou fazer a B. Faturamento, ou melhor, quando a empresa atingir a meta estipulada, seu faturamento será de 2,58 bilhões de reais, 2 bilhões e 580 milhões de reais. A meta é no quinto ano. Quantos trimestres tem em 5 anos? Um ano tem 4 trimestres. Então, 5 vezes 4, 20. Então, eu vou calcular faturamento no 20º trimestre. Aí, usando a fórmula, 20 mais. Só que agora eu já sei o valor do A. O A é 2,5. Mas, eu vou usar isso aqui, ó, a fração irredutível. Porque assim é mais fácil de fazer os cálculos. Eu faço os cálculos mais rápido assim, usando em forma de fração irredutível. Aí 2 elevado a. Mesma coisa, o B, eu vou usar também a fração irredutível, que é meio, vezes 20. 20 mais. Aí aqui, ó, eu multiplicando 1 vezes 20. 20 dividido por 2, 10. 2 elevado a 10 é 1.024. 20 mais 1.024 dividido por 2 dá 512. 20 mais 5 vezes 512, 5 vezes 2,
10, vai 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. 5 vezes 5, 25. 20 mais 2.560 vai ser 2.580. Deslocando, isso aqui deu 2.580 milhões. Deslocando 3 casas para a esquerda, vai ficar 2.580.000. Deu aqui bilhões. 2.580.000. Essa também é verdadeira. Vou fazer agora a C. A C diz que o faturamento médio mensal do oitavo trimestre foi de 60 milhões. Daí eu vou calcular o faturamento no oitavo trimestre, quando x é 8. Aí, usando a fórmula, 20 mais o A, que é 5 sobre 2, vezes 2 elevado ao B, que é meio, vezes o x, que é 8 agora. 20 mais... Aí aqui, deixa eu colocar o A aqui, 5 sobre 2, vezes 1 vezes 8, 8 dividido por 2, 4. 2 elevado a 4, 16. 20 mais, aqui, ó, vou dividir 16 por 2. 16 por 2 é 8. 8 vezes 5, 40. 20 mais 40, 60. 60 milhões foi o faturamento no oitavo trimestre. Só que ele quer saber o faturamento médio mensal. Cada trimestre tem 3 meses. Dividido por 3 vai dar 20. Faturamento médio mensal deu 20 milhões. E não 60 milhões. 60 milhões foi faturamento no oitavo trimestre, juntando os 3 meses. Então, essa aqui está errado. O faturamento foi 20 milhões. O faturamento médio mensal. Por fim, a letra D. A empresa aumentou seu faturamento em 80% em relação ao período inicial no quarto trimestre. Para fazer essa questão, eu vou fazer o primeiro trimestre. Aí, usando a fórmula 20 mais 5 sobre 2, vezes 2 elevado a meio. Aí, meio vezes 1. Meio vezes 1 é meio. O x é 1, então, meio vezes 1 vai dar meio. 20 mais 5 sobre 2, vezes... Aí, 2 elevado a meio é raiz de 2. 20 mais 5 sobre 2, raiz de 2, valor aproximado é 1,4. 20 mais... Aí aqui, 1,4 dividido por 2 vai dar 0,7. 0,7 vezes 5, 3,5. 20 mais 3,5 deu 23,5, valor aproximado do faturamento. Agora eu vou calcular o F de 4 no quarto trimestre. Vai ser 20 mais 5 sobre 2 vezes 2 elevado a meio vezes 4. 20
mais 5 sobre 2 vezes, aí 1 vezes 4, 4. Dividido por 2 dá 2. 2 elevado a 2 dá 4. 20 mais 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 5, 10. 20 mais 10, 30. Faturamento no quarto trimestre deu 30. Agora eu tenho que verificar qual foi o aumento. É só fazer o seguinte, pegar o 30 e dividir por 23,5. Eu vou verificar qual que vai ser o aumento e depois multiplicar por 100. Dividir 30 por 23,5 é a mesma coisa que fazer 300 dividido por 235. Multipliquei dividendo e divisor por 10 para ficar em números inteiros. Aí dá por 1, vai sobrar 65. 65 não dá para dividir por 235. Acrescento uma vírgula no quociente e um zero no resto. Agora dá por 2. 2 vezes 5, 10. Vai 1, 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. 2 vezes 2, 4. Só que eu vou parar por aqui. Por quê? Na hora que eu multiplicar por 100, vai dar 120 aproximado, né? Tem um valor aqui. Eu não vou fazer o resto da conta, mas ia ficar cerca de 120%. Quer dizer que o 30 aqui, ele é 20% a mais apenas, e não 80%. Então, posso descartar também, posso considerar falso a letra D, sem não há necessidade de terminar a divisão aqui não. Tá? E essa foi a aula de hoje.